Boa noite, Shabbat Shalom a todos, amados irmãos, que acompanharão, se Deus quiser, esse vídeo pelo Facebook ou pelo YouTube. Estamos aqui para fazer uma palavra curta hoje, tendo em vista que não foi possível a gente estar tendo a comunhão na praça, publicamente, aberta a qualquer pessoa que possa chegar lá, como há mais de 2 anos a gente tem feito. Resolvi aqui fazer uma palavra curta, mas espero que, pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo, possa me usar eu, Alexandre, do Ministério Bíblico Albermas, para proclamar a verdade de Cristo. Bom, hoje o nosso texto base vai ser bem curtinho, é até um pouco estranho assim de fazer um texto curtinho, porque geralmente a gente aprofunda bastante na Bíblia, mas que está lá em Lucas 5, do 27 ao 32. Bom, eu vou ler aqui, aí depois vou fazer algumas ponderações sobre esse texto. Diz assim, Lucas 5, a partir do 27 até o 32. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, Jesus viu, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, a metanoia, a mudança de mente. Bom, a partir desse texto, é possível a gente, contextualizando com a história e tal, entender um pouco melhor o que isso significava. Bom, imaginem vocês que no ministério itinerante de Jesus, que ele passou por vários locais, tanto na Galileia como Samaria, como na Judéia, Tiro, Sidom lá em cima, hoje no Líbano, na Decápole, nas 10 cidades ali do outro lado do Jordão, hoje na Jordânia, enfim, que a gente também pode falar um pouco semana passada. Nesse quadrante assim vamos dizer assim, de ministério de Jesus, por onde ele passava, arrebatava multidões, E dentre essas multidões de pessoas vieram os saduceus, que eram a elite ali, mais aristocrática de Jerusalém, sobretudo, os fariseus que estavam por toda Israel, que eram mais ligados ao povo mesmo, ao ensino, tinham os copistas, os escribas, eles dominavam essa arte e também a interpretação da lei, Também haviam alguns que tinham mais assim uma inclinação a ver Jesus como um profeta Messias, com todo aquele zelo das coisas de Deus, mas o viam como descendente de Davi, o filho de Davi mesmo, o guerreiro, o rei que tomaria dos romanos o poder. Também haviam pessoas que não tinham nenhuma instrução formal na lei, na Bíblia, como pescadores, vários e vários discípulos, Pedro, Tiago, André, Tiago filho de Zebedeu, André, enfim, outros, o próprio João. Também publicanos, que eram judeus que trabalhavam na coletaria de impostos para o Império Romano, eram tidos como traidores, como pessoas de pouco valor, por subtraírem o que é de Israel e a dar ao imperador romano. Também tinham prostitutas, mulheres simples, e outras pessoas, crianças, pessoas de pouco valor. Então havia muitas pessoas que seguiam Jesus. Mas Jesus, por ser um tecton, ali
traduzem, né, tecton no grego como carpinteiro, não necessariamente só um carpinteiro, mas uma pessoa que mexe não só com carpintaria, nos moldes que a gente conhece, como movelaria, enfim, com madeiras. Ele tinha um apreço e um tato, desde pequeno, na cidade onde ele, né, residiu, né, nasceu na Belém da Judéia, mas residiu um bom tempo, né, toda a sua vida, vamos dizer assim, em adolescência, início da vida adulta em Nazaré, né, na Galiléia, e depois, só depois, durante seu ministério, né, adotou Cafarnaum como, né, sua sede, né, como sua cidade. Mas ele tinha o tato e a sensibilidade à língua do povo mais simples. Então não era surpreender a ninguém que ele recolhesse junto de si mesmo pessoas mais simples, né? Apesar que ele não, assim, vamos dizer, ele não estava num patamar assim, com ele não podia ter uma discussão com o fariseu, com o saduceu, como nos evangelhos vão falar de discussões dele com os fariseus, com os saduceus. Mas ele trazia essas pessoas simples para perto de si, justamente pelo seu jeito simples e prático, com as palavras mais acessíveis e tudo mais, à população. Então a interpretação dele da lei, né, de tudo, além de eles, né, dizer que ele é o Messias, né, o segredo messiânico, pouco a pouco ele foi revelando, primeiro aos discípulos, depois aos outros. Além dele revelar isso, né, chamando para si a messianidade que era relatada na Bíblia, ele trouxe isso de uma maneira leve, de uma maneira fácil de entender. Então ele trouxe para junto de si vários desses. E desses, um é chamado Levi, né? E outros livros do Evangelho vão dizer que Levi era Mateus, né? Levi e Mateus. Esse coletor de impostos, esse publicano, ele, né, aqui ele vai dizer que no verso 27, 28, lá no 29, ele deu um grande banquete em sua casa. Então, provavelmente ele era alguém com alguns bens, né? Não necessariamente rico, mas com alguns bens, mais do que a população mais simples, né? E ele recolheu também outros publicanos ali, junto de Jesus e tal. E os fariseus, muito provavelmente de fora ali da cena, viram isso e depois, né, porque não fica explícito se os fariseus estavam no jantar também, o que seria uma inconsistência, mas provavelmente, né, por verem de fora, não estando, eles falaram aí, ó, ele come com pecadores, come com publicanos. Por que esse ato de comer parece tão, assim, íntimo para eles? Pra gente, né, no Ocidente é até um pouco estranho. Beleza, a gente acaba fazendo refeições simples, rápidas, com tanta gente que a gente não tem nem contato e não sabe nem o nome muitas das vezes, então não é uma coisa assim super interligada. Mas no Oriente, especificamente naquela região, tanto até hoje para árabes como para judeus, né, religiosos, fazer a refeição, partir o pão com outras pessoas é um ato de irmandade, de amizade profundo, de intimidade, né? Onde você bota a mão no prato para comer junto com o outro, né? Então, hoje ainda em aldeias, né, beduínas no deserto, né, Egito e até no próprio Israel, né, Jordânia, enfim, Palestina, se você for convidado para ir num lugar, né, na casa de um beduíno, ele vai servir alguma coisa que vocês vão comer junto, metendo a mão no mesmo prato, né? Então até Jesus vai dizer na ceia, lá em Mateus, né, aquele que, né, que bota a mão comigo, né, na mesa é quem vai me trair. Querendo dizer assim, é do círculo íntimo dele. Então isso que chocou, escandalizou os fariseus, porque Jesus, sendo proclamado Messias, né, e muitos viam nele o Messias, ele
era um Messias totalmente diferente do que eles estavam esperando, né? Sobretudo os fariseus, que tinham uma pompa, lógico que não todos, né? Porque a Bíblia diz assim, ela diz os fariseus, mas haviam várias escolas de fariseus, vários tipos de fariseus, enfim. Mas, de modo geral, os fariseus, eles tinham uma necessidade pela pompa, pelo ir além à letra, sabe? Por toda uma atmosfera de religiosidade, assim, que sobrepunha o que estava escrito, sobrepunha a moral do que estava escrito, o amor. Ficava muito frio, ficava muito uma coisa assim que realmente ia além, né? Mestre, gostavam de ser proclamados, enfim. E eles esperavam o quê? Um Messias totalmente iluminado, um Messias totalmente estudioso, que viesse do meio do templo, né? Que fosse de repente um sacerdote ou até alguém que reivindicasse o trono de Davi, lutasse fortemente com zelo religioso, político e armamentista contra o Império Romano. Mas Jesus não. Ele veio, ele sentou com pecadores e ele ainda disse: os sãos não precisam, né? E sim os pecadores de arrependimento. Isso ele não queria dizer: vocês são fariseus, vocês são perfeitos, vocês não precisam disso. Mas ele queria dizer o seguinte: vocês têm o conhecimento da palavra. Agora, esses aqui, não. E já que eles não têm, e vocês não recebem, não aceitam, muitas das vezes não querem os ensinar por acharem os menores, né? As mulheres, as crianças, os publicanos, as prostitutas, os pescadores, as simples pessoas, eu ensino. E de mim mesmo corre, né, a água viva, né? Aquilo que nutre, aquilo que preenche as pessoas verdadeiramente, porque estão doentes. Então vocês que se julgam sãos e não têm o contato com os doentes, com os impuros ritualmente, vocês não precisam de ajuda. Agora, esses precisam, e eu estou aqui. Mas a todo aquele fariseu, bem como, né, a todo aquele saduceu que se humilhou, Jesus aceitou. Como no livro de Atos vai dizer que vários fariseus, Atos 15, vários fariseus creram. O próprio Paulo era fariseu, né, antes de entrar para o caminho, né, para a seita dos nazarenos. Então, assim, a gente tem que entender que era um ato de intimidade muito grande. E nisso está toda a mudança de mente, tudo que Jesus trouxe além, sem peso da lei. Porque ele vai dizer que o próximo não só é o irmão, é o da mesma nacionalidade, da mesma cidade, né, do mesmo povo, como é aquele que não é, como ele vai dizer lá na história do bom samaritano, em Lucas 10, tá? Também ele vai dizer no Sermão do Monte que até os inimigos a gente deve amar, né? Que a gente está acostumado a ter aquele entendimento, né? Amar é o próximo como a ti mesmo. Ele diz, né? Até os inimigos, os bendizei e orai por eles, né? E também em Romanos 12, né, Paulo vai dizer, né, não vença... Aqui, eu vou pegar aqui para ler certinho, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21, né? Ou seja, pague o mal com o bem. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas esse é o ensinamento de Cristo. Ele esteve com os mais simples, com os marginalizados da sociedade, com os coxos, com os leprosos, aqueles que eram tidos impuros ritualmente, aqueles com a mão ressequida, né? Outros endemoniados, enfim. E ele esteve, e ele aceitou. Então o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que Cristo, ele aceita os pecadores, independente da maneira como eles se vestem, da maneira como eles chegam a Cristo, se são tatuados, se tem orelha furada, alargadores, piercings, né? E tem uma cabeça que pendeu para uma coisa ou para outra, ou se são pessoas que nem sequer usam joias ou se vestem
né, de maneira assim, com muita roupa, enfim, não há limites para o amor de Cristo, para o recebimento junto dele. Então, se hoje você está desmantelado, sua mente está, né, toda fraca, toda triste, toda deprimida, ou por motivo, né, material, né, falta de emprego, a falta de lugar para morar, muitas vezes a falta de comida, ou motivo, né, de amoroso, enfim, se chegue a Cristo, porque é neste momento, e sobretudo neste momento, que as nossas dores nos ligam a Ele, ligam a dor que Ele sentiu por nós naquela cruz e morreu a morte de maldição, uma morte de vergonha pelos nossos pecados, sem ter feito nada a não ser o bem, sem ter pecado, sem ter transgredido um sequer ponto da lei. Ele foi crucificado por inveja e mil outros motivos. Tanto religiosos, parte, né, dos sacerdotes, aqueles que quiseram, né, a morte dele, quanto um pouco políticos pelo Império Romano, né, já que diziam que ele era o rei de Israel. Mas tudo isso nos traz de novo a entrega, ao arrependimento. Ele chama a nós, todos nós hoje, somos os doentes, como foram os publicanos, as prostitutas, os menores, os pequeninos. Ele chama e diz que os primeiros serão os últimos, mas os últimos serão os primeiros. Aqueles que eram, né, tanto gentios quanto esses menores, né, que eu já disse, pescadores, enfim, eram tidos como pessoas insignificantes, e ele chama e conclama essas pessoas ao arrependimento nele, para que eles sejam primeiros, para que eles adentrem o reino de Deus, o reino dos céus. E isso cabe a nós, está disponível, e é a melhor coisa, né? Como ele diz, né, no caso em Marta e Maria, ele diz assim, né, Marta, Marta, por que te atribulas com tantas coisas? Essa aqui, no entanto, com pouco, mas com o melhor, né, nas minhas palavras. Então, isso cabe a nós, e é o melhor estar em Cristo, a melhor coisa, a melhor experiência, a melhor vivência, no meio do caos, da tristeza, da opressão que o mundo, né, e as atividades desse mundo nos impõem, está o alívio, Shalom, a paz de Cristo, que Paulo vai dizer que excede, vai além de todo entendimento. Que a gente receba esse amor que está nos, né, disponível, e que a gente aceite dia a dia Cristo conforme as Escrituras, não para que a gente possa bater no peito e dizer que nós somos melhores, mas para dizer que Ele é o Senhor, como diz em Filipenses 2, o nome sobre todo nome, aquele que um dia todos se ajoelharão, e nós cremos que em breve, quando Jesus volta. É isso que a gente pede, que a gente ora, suplica primeiro a Deus, né, e depois, né, estende essas bênçãos, esses pedidos a vocês, no nome santo, que é acima de todo nome, de Jesus. Amém. Amados, abraço e até mais.